Vamos nos colocar de pé, nos colocássemos nesta presença de Deus nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um instante de silêncio, vamos olhar para dentro do nosso coração. Neste dia em que nos aproximamos do Senhor e celebramos a sua paixão na cruz por cada um de nós, peçamos a Ele nessa noite a graça de abrirmos o nosso coração para poder acolher a mensagem que esse teatro nos traz, ajudando-nos a vivenciar esses últimos momentos da vida de Jesus, principalmente de modo particular através do olhar de Maria. Lembrando que Jesus no alto da cruz, hoje no Evangelho, às 3 horas da tarde, ele entregava Maria como mãe a João e João como filho a Maria. Em João, todos nós somos estes filhos que Maria acolhe. Por isso queremos pedir nessa noite, nesse teatro, que nós possamos ter a mesma virtude desta mãe de permanecer de pé aos pés da cruz. Que ela nos ensine cada vez mais a estarmos unidos ao seu Filho Jesus e nos ajude sempre a realizar a sua vontade em nossa vida. Pedindo a ela a sua intercessão, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós que se reuniram hoje para participar deste teatro e também da procissão do Senhor Morto, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos preparar? Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia. Eu a isso chamo Deus, homens ingratos, o Pai Supremo Criador, zombam da fé, os insensatos erguem-se em vão contra o Senhor, que é o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja
Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois foi crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro, as coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente. A mãe nunca esquece o filho ausente. Chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. E embora cansado sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus.
Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, veio em nome do Senhor. Darás a luz ao Salvador, serás a mãe do Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador. Se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam a José, ele só pode ter ficado aqui em Jerusalém. Eu não me alarmei antes porque pensava que Jesus estava com o grupo dos homens. E eu acreditava que ele tinha permanecido com vocês, mulheres. Meu filho, onde estará agora? Muitas caravanas já partiram de Jerusalém. Jesus não estava em nenhuma delas. Eu não sei se deveríamos tê-lo trazido. Mas é Páscoa, José. Tínhamos que vir todos. Assim manda a lei. Vamos continuar procurando. Jesus, meu filho, por que fez isso? Seu pai e eu o procuramos por toda parte. A caravana já tinha partido quando demos por sua falta. Voltamos para lhe buscar. Onde você estava, meu filho? Estava no templo, discutindo as escrituras com os doutores de leis e os mestres. Estávamos aflitos. Não sabíamos mais onde procurá-lo. Por que não me procuraram no templo? Não sabiam que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Você é o Filho de Deus.
Para ser sincero, eu imaginava de outro jeito. Você não parece ser capaz de liderar ninguém, a não ser os pobres coitados ignorantes que vivem por aqui. Se você é realmente o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Está escrito: nem só de pão vive o homem, ele também vive de cada palavra que sai da boca de Deus. Está vendo o átrio do templo, de onde os sacerdotes orientam as multidões? Pois vá até lá e faça o mesmo. Diga a uma grande multidão de ouvintes que você é o Messias. E então se atire ao chão, lá de cima, sem se machucar, para que acreditem em você. Deus mandará seus anjos para lhe proteger. Eles, como está escrito, o tomarão em suas mãos e não deixarão nem mesmo que seus pés sejam feridos. Os homens devem ser atraídos por seu próprio desejo livre até Deus, acreditando em sua bondade e amor. Não porque são compelidos a acreditar testemunhando um milagre. E nem os seguidores de Deus o devem desafiar correndo riscos desnecessários. Também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Então, olhe para o outro lado. Você poderá ver todas as nações do mundo, todas as suas glórias. Tudo isto será seu, se ajoelhar e me adorar. Adorá-lo significa trazer o reino com mão armada, intriga e enganação. No reino de Deus só pode haver paz, honestidade, bondade e amor. Vai embora, Satanás! Vai embora, Satanás! Pois está escrito: amarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu tentei. E você sabe muito bem que só há um caminho de chegar ao reino que tanto proclama. Só há uma maneira possível de mostrar o tal amor de seu Deus aos homens. Somente morrendo por seu povo, você poderia salvá-lo de mim e dos seus pecados. E sei que disso você não será capaz. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
Vocês devem se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, venham após mim e farei de vocês pescadores de homens. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, sigam-nos também. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, E o povo a escutar histórias tão bonitas. seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer, O mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Saia daqui! Não tem nada a ver com isso. Você quer se ferir? Não, não quero apedrejamento. Ouçam! Ele não quer isso. Nós queremos. Por quê? Ela é judia. Deita-se com os romanos aos sábados. Ela infringiu a lei de Moisés. Ela deve morrer. Quem nunca pecou? Quem dentre vocês nunca cometeu pecado? Quem quer que seja, venha até aqui e atire esta pedra. Eu não tenho nada a ocultar. Bom, pegue esta. É bem grande. Cuidado.
Deus existe. Tenho visto como engana os seus empregados. Tenho-lhe visto com a viúva. Como se chama mesmo? Não tem medo que Deus lhe paralise? Que seu braço seque? Quando, pois, der esmola, não faça tocar trombeta diante de você, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês, que já receberam o seu galardão. Mas quando der esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua direita, para que a sua esmola seja dada em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orar, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que já receberam o seu galardão. Mas quando orar, entra no seu aposento e, fechando a sua porta, ora ao seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não use de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, porque o Pai sabe o que é necessário antes de você pedir. Portanto, é assim que devem orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Não fiquem inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o Pai Celestial bem sabe que necessitam de todas essas coisas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não julguem para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgarem, serão julgados. E com a medida com que tiverem medido, hão de medi-los. Tenham cautela, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos irão conhecê-los. Porventura se colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. E toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecerão. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. E irão condená-lo à morte. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas quem é esse? Esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ó Jerusalém, se você pudesse conhecer neste dia aquilo que pode lhe dar a paz. Mas não. Infelizmente, este segredo está oculto aos seus olhos. Seu povo vive de egoísmo e intolerância. Mas eu digo que virão dias em que seus inimigos lhe cercarão de trincheiras e lhe apertarão de todos os lados e lhe colocarão por terra. Não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não conheceu o tempo em que foi visitada. Não conheceu a mão de Deus na minha visita. Está escrito: a minha casa é uma casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Diga-me, com que autoridade você expulsa os vendedores do templo? Eu também quero fazer-te uma pergunta. Responda-me. O batismo de João Batista era do céu ou dos homens? Não sei. E não me interessa saber se era do céu ou dos homens. Nem tampouco eu vou dizer com que autoridade faço tais coisas. Um homem plantou uma vinha e arrendou para uns colonos, e ausentou-se por longo tempo. Chegada a época, enviou aos cultivadores um servo, para que dessem a ele o fruto da vinha. Os colonos, porém, o feriram e o expulsaram de mãos vazias. O dono da vinha mandou mais 2 servos, e os colonos fizeram a mesma coisa. O dono, então, mandou o seu filho, para que os colonos respeitassem. E eles, pensando que a herança poderia ficar para eles, mataram o filho do dono. Que fará agora o dono da vinha? Virá e exterminará os colonos? Por que então está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair será esmagado. Por acaso está falando de nós, sacerdotes? Faces de sábio, pois então me diga: é permitido pagar imposto ao imperador ou não? Mostra-me um denário. De quem é a imagem e inscrição que a moeda traz? De César. Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Qual é o grande mandamento da lei? Amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amará o seu próximo como a você mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tenha cautela, que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhem, não se assustem, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então, hão de entregar vocês para serem atormentados, e os matarão, e serão odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. Por que esse desperdício? Pois esse unguento podia ser vendido por grande preço e dar-se-ia o dinheiro aos pobres. Por que aflige essa mulher? Pois praticou para comigo uma boa ação. Porquanto sempre terá vocês os pobres, mas a mim não terão sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, o fez preparando para o meu sepultamento. Em verdade eu digo a vocês que onde quer que este evangelho for pregado, também será referido o que ela fez, para a sua memória.
Jamais me lavará os pés, meu senhor. Se eu não lavar seus pés, não terá parte comigo. Então não lave somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, pois está inteiramente puro. Você, meu amigo, está puro, mas nem todos aqui estão. Sabem o que eu fiz? Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e dizem bem porque eu sou. Logo, se eu, o Mestre e Senhor, lavei seus pés, também devem lavar os pés uns dos outros. Devem servir com toda a humildade. Dei o exemplo para que façam o que fiz. Em verdade, eu digo a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês compreenderem estas coisas, serão felizes. Em verdade, eu digo que um de vocês há de me trair. Porventura sou eu, Senhor? O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. Porventura sou eu, mestre? Você quem disse. Eu deixo a vocês o meu novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Quando eu for embora, vocês ficarão na tristeza, mas essa tristeza se converterá em alegria. Eu os verei novamente, e neste dia de alegria ninguém poderá tirá-la de vocês, pois vocês têm fé, acreditaram em mim e nele. Eu estarei com vocês por pouco tempo. Irei para onde vocês não poderão ir agora. Tomem, comam, isto é o meu corpo. Bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo com vocês no reino de meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aquele que me vê, vê também o Pai. Voltarei a vocês. Mais um pouco de tempo e o mundo não mais me verá. Mas vocês tornarão a me ver.
deixo a vocês a minha paz. Dou a vocês a minha paz. Todos vocês esta noite escandalizarão em mim, porque está escrito: firam o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei para diante de vocês na Galileia. Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Em verdade, eu digo a você, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Ainda que me seja mister morrer com o Senhor, não lhe negarei. Fiquem aqui enquanto vou orar. Volto logo. Por que devemos esperar? Que posso eu dizer? Pedir ao meu Pai para salvar-me nessa hora? Foi por este exato motivo que cheguei a este momento. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Meu Pai, meu Pai, todas as coisas lhe são possíveis. Não permita que esta história siga este rumo. Eu poderia viver uma vida normal. Tenho dúvidas. Afasta de mim esse cálice. Perdoa-me, Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Dormem agora e repousam. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Eu saúdo, mestre. Amigo, para que veio? Embainhe a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Ou pensa você que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos para salvar-me?
Saiu como um salteador com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias eu me sentava junto de vocês, ensinando no templo, e não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Você também estavas com Jesus, o Galileu. Não sei o que diz. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço esse homem. Verdadeiramente você também é um deles, pois sua fala o denuncia. Deixe-me. Não conheço esse homem. Certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. Acabou de ser interrogado pelo sumo sacerdote Caifás e ele o condenou por 2 crimes: blasfêmia e sedição. Este tribunal tomou conhecimento da sua blasfêmia, mas a acusação por sedição é uma ofensa ainda maior. Neste julgamento, prevalecerão as normas das leis de Roma. E eu, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, por cortesia do divino Tibério César, julgarei o seu caso. Não me importa o que você tenha feito até este momento. Tampouco me importa do que os outros o acusam de fazer. Eu, e somente eu, tenho autoridade para mandar crucificá-lo, açoitá-lo ou libertá-lo. A sua conduta neste tribunal determinará o seu futuro. Você compreende isso? Estou lhe dando uma oportunidade de defesa. O seu silêncio pesará sobre você. Estou lhe dando uma segunda oportunidade. Em virtude do obstinado e contínuo silêncio por parte do acusado, esta corte aponta Lúcio Caetanos como seu advogado de defesa. Entretanto, que conste nos autos que o réu não estará sem representação. Eu não posso assumir a sua defesa se não confiar em mim. O acusado deseja conferenciar com o seu advogado? O julgamento prosseguirá. Em benefício do acusado, para que ele compreenda melhor a gravidade do seu caso, peço que a acusação contra ele seja repetida. O réu é acusado de alegar ser um líder enviado por Deus, pelo seu Deus, para libertar a nação hebraica. O acusado, nem por atos ou palavras, jamais desafiou a jurisdição de Roma. Nos últimos 3 anos, o acusado, por repetir atos e sermões, agitou o povo, condenou o pagamento em tributos
proclamou-se rei e espalhou a palavra de que o seu reino tem precedência sobre e acima as jurisdições romanas. O réu falou apenas do reino de Deus. Ele jamais tentou usurpar a jurisdição romana do reino da Judéia. A implicação, no entanto, é a mesma. Não pode haver divisão de poder na Judéia. Deve haver apenas um rei. Eu repito, Senhor, a alegação do réu de realizar uma missão divina na terra não desafia a autoridade de Roma, e a realização de milagres está além da jurisdição deste tribunal. Milagres! Milagres, Lúcio! Este homem não está sendo julgado pela realização de milagres, mas sim por a organização de um reino. O advogado restringirá seus argumentos ao tema. A acusação é um tema secular. Por um tratado com a Judéia, Roma obrigou-se a não interferir em assuntos religiosos. A corte está ciente dessa evidência. A corte também está ciente da congregação ilegal criada pelo réu quando ele realizou o seu sermão na montanha. Eu estava presente a este sermão. Submeti à corte o relatório completo das declarações do réu e nenhuma vez ele pronunciou uma palavra que incitasse violência. Pelo contrário, ele falou apenas de paz. A corte leu também o relatório do sermão. O acusado aconselhou o povo a desfazer-se de seus bens e segui-lo. Como pode Roma arrecadar tributos do povo se seguirem os ensinamentos deste homem? A acusação deve ser reduzida para desvio de tributos. A acusação permanece como está. Diga-me, acusado, você é rei? Foram seus lábios que me chamaram de rei. Meu reino é o reino de Deus. Oh, então você é rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que acredita na verdade me ouvirá. O que é a verdade? Os que são pela verdade ouvirão a minha voz. Pessoas diferentes têm sentimentos diferentes. Não pode haver mais de uma verdade? Há apenas uma verdade. E é escrita nos mandamentos. Ser fiel a Deus. Agora a corte está se desviando do tema. A verdade aqui não está em julgamento, mas sim um homem chamado Jesus de Nazaré. Nazaré? Então você é galileu? Neste caso é Herodes Antipas que tem jurisdição sobre você. Por sorte ele acabou de chegar a Jerusalém. Mande este homem a Herodes Antipas. Mas, Senhor, Herodes Antipas tem prevenção contra este homem. Lá ele não seria julgado com justiça. O que eu disse é o que determina esta corte. O julgamento está encerrado. César está satisfeito. Pilatos deveria saber que tenho mais em que pensar. E você aí? Não tem mais nada de útil para fazer? Não se cansa de ficar agarrado aos bagos de Pilatos? É só ele ordenar que você vem me trazer esse povo que não se cansa de me pedir coisas? Sabe o que eu penso dos aduladores? Que eles não sabem nem pensar sozinhos. Quando você era soldado de minha tropa, não me agradava assim.
Desculpe, grande Herodes, esse é o prisioneiro que o mensageiro falou. Sei. Então você é o João Batista que retornou à vida? Não está vendo que ele não é João Batista? Cala a boca, mulher. Deixe que ele mesmo fale. Você é o Galileu? Soube através dos meus guardas fiéis, que és um grande realizador de milagres? Gostaria de presenciar uma simples demonstração de seus poderes? Eis um jarro de barro. Toque-o e transforme-o em ouro. Certamente não será uma grande proeza para um homem com seus poderes. Continua sendo de barro? Talvez seja difícil para você o que pedi. Vou querer algo mais simples agora. Faça trovejar! Isso deve ser fácil. Não ouço nada. O grande milagreiro perdeu o jeito. Mas, para que não digam que Herodes não sabe receber a realeza, pronto. Ele não parece um rei, querida. Devemos até oferecer-lhe um cacho de uvas. Leve este impostor de volta a Pilatos e diga-lhe que Herodes não gostou da sua apresentação. Açoite-o, solte sua língua, faça com que ele confesse a conspiração, faça com que ele fale sobre os falsos milagres. O crime cometido por ele é ser diferente e a recusar-se a se comportar como os outros cordeiros. Ele pode influenciar até a filha de César. Ele é perigoso.
eu trago a vocês Jesus de Nazaré, para que todos fiquem sabendo que não vejo nele culpa nenhuma. Aqui está o homem. Como sabem, na Páscoa temos a tradição de libertar um prisioneiro. Quero que vocês escolham. Não vão se pronunciar? Estou decidido, porém, a libertar Jesus de Nazaré. Barrabás! Barrabás! Solte Barrabás! Como? Querem agora que eu liberte Barrabás? Quando dou o direito a vocês de escolherem, preferem o pior? Como queiram. Jesus será condenado à morte. Ele não é o rei dos judeus? Todo rei merece uma coroa. Agora você tem uma coroa. Agora você é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo
Meu Deus, por que me abandonou? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Mãe, contemple seus filhos. Filhos, contemplem sua mãe. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado.
próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, que aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Na nossa fé, ó Virgem, o brado abençoar. Que